Muito bem. Como está, dona Mônica? Tudo certo? Tudo bem, bacana? Querido? Tudo bem, meninos? Estamos aí. Fala, Diogo. Tranquilo? Tudo tranquilíssimo. Tá tranquilo mesmo? Não. Tá isso bem. Não, né? Ninguém tá. Você falou Não, infelizmente mim que você não. tava super tranquilo nos bastidores. Você fez isso só pra me aterrorizar. Eu tô tranquilo, o Que eu país falei, não tá. Ah, bom, sim, o entorno tá difícil. Tranquilo ninguém tá, né? Ninguém tá tranquilo. clima esquisito, não tá? Muita informação, muita A gente gente tá desanima. recebendo muita coisa acontecendo, né? É muita desinformação, muita ilegalidade, muito abuso. Justiça, né? Não tem como ficar tranquilo, né? Eu acho que a gente não gosta de injustiça, né? Fico doida. Injustiça. E hipocrisia, acho que é injustiça e hipocrisia. Nossa, fico doente também. Aliás, estou doente. Eu vi você brava lá com Peninha. Com Peninha. Peninha, fiquei bravo com Peninha, óbvio, como cidadã de bem que sou. Você que é da moda, o que você achou da roupa do Sandy Júnior? O Sandy Júnior. Põe a roupa do Sandy Júnior aí É que é difícil reparar na roupa diante porque dos a outros. Mônica, a Mônica é Deixa eu ver, vai. ela é Deixa eu fazer a crítica. expert. Ela Fashion é Police. essa roupa aí dele. Pois é, né? É porque eu acho que são subterfúgios depois que a pessoa usa para disfarçar uma falta de outros predicados. E ficou difícil reparar na roupa, né, diante do absurdo que ele falou. Eu achei muito. Paraquedas. É muito precária essa roupa, né? Uma roupa muito barata, né? Pro Sandy Júnior, pô, o cara é filho do Chororó, porra. O cara é Eu acho filho do cara é muito rico. Esse cara é muito rico. Eu acho que depois do que aconteceu... Esse cara, ele é filho do Chitãozinho Chororó. Ele mora aqui em Campinas, numa mansão. Não. Em Campinas. O Sandy Júnior é meu amigo dele. Eles iam na balada, na Rave da Maria. Eu tô ligado, eu conheço. O Júnior é um cara gente boa que ajudou o programa Pânico, vale lembrar, no primeiro programa. E ele mas foi lá. Você que chamou ele. Mas decaiu muito com essa roupa. Ah, sim. Decaiu demais. muito com essa declaração. Eu fico pensando ele chegando em casa, levando um puxão de orelha e o pai falando, vou cortar sua mesada. Aí a gente pode esperar figurinos piores nos próximos shows. Que maldade. Então, mas vocês acham que as pessoas na rede social, elas fazem isso pra E essa outra roupa dele? Põe lá de novo. Cadê? O que é esse? É um macacão? Ele tá vestido de Vandinha. Porra, não é feio isso aí, porra. Olha que estilo bossa nova. É Lip Boy. Olha lá, a roupa dele, ó. Sammy de saia. O Sammy de saia ali. É um rapaz de saia. Sim, bicho. Ele quer Tá errado isso daí. Respeita a minha história, bicho. Olha lá, ó. Vandinha. Sabe o que é? Falou-se tanto na moda que a regra era não ter regra, e aí as pessoas interpretaram assim, não dá nem pra gente reclamar. Aliás, a gente estava falando disso agora há pouco, né? Antes de vir para cá, sobre o desaculturamento. Isso se reflete na moda. A gente está falando justamente sobre isso, que é o assunto que ela domina. Né? A gente estava conversando sobre isso antes de entrar. E aí é o que aparece ali agora. Quer dizer, quando você não tem mais referências para representar em nada, é isso que acontece. Quando você fala sobre a violência que a esquerda promove desde sempre, o discurso fascista, antifascista, que é basicamente isso que eles fazem, isso faz parte desse mesmo processo. Você tirou dessas pessoas todas as referências do que é um princípio de humanidade, do que é certo, do que é errado, do que é aceitável. E aí o resultado disso, quando você entrega junto com a ausência de referências, a ausência de consequências, é um uso de um poder acima dos demais. Eu costumo dizer que a esquerda criou no mundo um novo Império Romano, o Império Romano da esquerda. O cidadão romano, velha Roma, da esquerda, está acima da lei e das referências sociais em qualquer país. Então, o cara de esquerda na Europa, ele está acima da lei. Ele vai abusar da lei e não vai ser punido. Porque existe uma estrutura da esquerda que protege. Essa ausência de consequência alimenta o sujeito a permanecer sem referências. Aí ele pode, por exemplo, como fez o Eduardo Bueno, que não é o cantor Peninha, coitado, ele está sendo avacalhado na internet. Nossa, pois é. Daí o Eduardo Bueno comemorar, por exemplo, a morte do Charlie Kirk. Então, mas você acha que ali não é um personagem que ele tá fazendo, um cara doidão? Que ele tá fazendo, sou esse personagem aqui. E aí ele foi além e falou, pô, foi mal, pisei na bola. Porque eu acho que é o seguinte, né? A internet, ela desumaniza mesmo. Muito. Os caras xingam a gente aqui de um jeito, escroto, você é um escroto, você não sei o que e tal. Aí você fala, pô, esse cara, como se eu encontrar esse cara na rua, ele vai me ver diferente, porque aí são duas pessoas. A distância permite, né? O cara a linguagem de Twitter, essas coisas, ela é desse jeito, né? Ela é escrota, é uma linguagem
Mas você se esconde atrás do arroba, né? Então, mas você acha que isso vai desumanizar a pessoa ao ponto da gente ficar doido? É que eu não vejo diferença entre o indivíduo que segurou o fuzil e o que bate palma. A diferença entre eles é a oportunidade e o benefício que ele enxerga de puxar o gatilho. O que você acabou de dizer sobre a internet desumanizar a tratativa entre as pessoas reforça a ideia da ausência de consequencialidade. Por que o sujeito não chega para você no mercado e não xinga você no mercado? Tem um outro que faz, mas é raro. Por que ele não vai fazer isso? Porque ali ele tem uma percepção, primeiro, de condenação social. Ele está num ambiente onde as pessoas sabem quem ele é, com quem ele tem que conviver, e o tipo de abuso que ele promove ali, ofensa, seja lá o que for, vai interferirá no julgamento das outras pessoas sobre ele. Então a primeira consequência é a consequência social. Pessoalmente há essa percepção. A segunda é a consequência legal diante da consequência social. Quer dizer, se eu estou perante a sociedade errado com o que eu fiz, eu estou mais suscetível às consequências legais dessa atitude. Quando você vai para a internet, o que acontece é que ele não tem essa percepção porque é um ambiente de pessoas desconhecidas. É um avatar. Onde muitas vezes o cara não é identificável. E aí isso dá uma falsa sensação de impunidade. E por isso ele se sente confortável para exercer esse tipo de conduta. É o mesmo padrão que eu estava dizendo agora a respeito da esquerda no mundo inteiro. Se um esquerdista assalta um banco, é um crime político. Se você assalta um banco, você é um assaltante. Foi o que aconteceu agora com o Nicolas, o menino que ameaçou, falou: o próximo é você. Ele achou que ia passar batido. Mas então, esse é o meu ponto. Eu acho que isso está mudando, sobretudo no cenário das redes sociais. Há não muito tempo atrás, eu acho que existia essa impunidade, essa falta de consequência social. Você falava para os seus iguais e você era aplaudido, você era ovacionado. É isso, que coragem, que disruptivo, que revolucionário. E hoje em dia as pessoas já estão percebendo que há consequências. Por exemplo, no caso dessa menina que eu citei, que eu acho que é muito emblemático, porque inclusive surgiu um movimento na internet dizendo que ela estava sendo perseguida, porque depois do que ela postou, é claro que ela começou a ser perseguida, porque ela era negra. Por favor, não coloquem na conta da raça. Não, mas é normal isso. Se fosse branca, oriental, a pessoa teria que ser repudiada de qualquer forma. Mas, assim, isso tudo para dizer que eu acho que agora existe o cancelamento, mas existe o pós-cancelamento, existe o contra-cancelamento. Tanto que essa galera da direita que acordou, que perdeu a timidez e que agora tem mais coragem de se colocar online, também tiveram a coragem de cancelar essa menina, sendo ela negra, sendo ela, enfim, não importa de que raça, em que condição. Ela foi condenada. Então, eu acho que essa impunidade, felizmente, pessoas tiveram seus vícios revogados. Eu acho que essa impunidade, ela está com os dias contados, assim espero. E assim percebo. E o Charlie Kirk foi um turning point. Literalmente nesse caso, porque você já tinha um desejo social pela consequência dos abusos da esquerda, porque ela abusa dos demais e quando você reage ao abuso, você é acusado de abusador. E aí você tem o papel do aparelhamento ideologizado do Estado, que faz o uso da máquina pública para legitimar essa percepção. Então, e eu concordo com o que você está falando, de que há uma mudança a partir do Charlie, porque agora, primeiro, passamos a ter as primeiras consequências legais, formais, a partir do Estado, para um abuso que não encontrava consequências. Segundo, isso diz para a sociedade que se via reprimida e sem condições de reagir socialmente, condenar socialmente essas ações, de que, olha, sim, você pode condenar socialmente essas ações. Então, um processo alimenta o outro. Você vai ser respaldado, né, pelos seus iguais. E aí, quanto mais a condenação social para os abusos, mais rápido, mais ocorre a condenação institucional, sob o parâmetro da lei, em que uma vai alimentando a outra. Você percebe que o Estado reage, então vale a pena mover-se. Você se move e por isso o Estado reage. E acho que o assassinato do Charlie, nesse sentido, e as reações absolutamente desumanas que nos mostraram os monstros que convivem com a gente, o monstro que você chama de primo, o monstro que você chama de amigo, que você chama de vizinho, porque alguém que comemora o assassinato de um pai de família inocente, pura e simplesmente porque discorda dele, é um monstro, né? Não é porque não puxou o gatilho que não é um monstro. Essa reação à monstruosidade nos fez lembrar o seguinte: a melhor forma de lidar com isso é tirar desses indivíduos o espaço para demonstrar a sua monstruosidade. Eu não espero que essas pessoas melhorem, mas eu pretendo, e acho que todos nós temos que nos mover nesse sentido, para impedir que eles tenham espaço para exercer esta crueldade. Então, mas aí vocês não acham que a gente ficou com um pensamento meio tribal? Porque, por exemplo,
Se você é aceito numa tribo, aquela tribo ela tem uma determinação lá. Tem as leis daquela tribo. Então, por exemplo, se eu sou de esquerda, todo mundo para mim que não é de esquerda é fascista, é não sei o quê, não sei o quê. E se eu sou de direita, todo cara é comunista, é tal. E o cara não pode dar um passo nem para cá e nem para lá e falar, não, sabe o que eu acho? Eu acho que tem razão nesse aspecto. Vai falar, então é um isentão, seu merda, covarde, você não assume o seu lado, seu covarde, você é um covarde, onde é que está você? Então, é muito difícil para a pessoa se posicionar quando o mundo é assim, porque você não tem para onde fugir. Você fala, não, então vamos bater um papo. Aí vem um cara e atira em você. Pô. Vamos discutir essa ideia. Aí vem um cara e atira em você. Então é uma loucura. De ideias. É uma loucura que a gente está vivendo. Eu acho que é um pouco a realidade binária da internet. A internet colocou uma realidade binária, que você é uma coisa ou outra, e você tem muito pouco tempo, né, para dizer quem é o quê. E você tem que dizer de maneira muito contundente, muito né, às vezes agressiva, para você poder chamar a atenção nessa era em que a gente é bombardeado por mil coisas. Então, acho que isso... E outra coisa, a partir do momento que você consome um conteúdo X, você sabe que o algoritmo vai te apresentar esse conteúdo X. Então, é muito fácil você se entregar, você mergulhar numa bolha quentinha, em que a sua visão de mundo é confirmada ali post após post, né? Então, acho que é toda uma engrenagem que realmente abre portas para esse pensamento tribal. E acho sim que hoje... Gente, eu tenho medo de ir em eventos e festas agora, juro. Acho que eu só vou com escolta. Então, mas você sabe o que eu penso? Quando acontece isso, eu penso assim, quem é que está ganhando com isso? Quem é a pessoa que tem interesse de eu agir desse jeito? Eu tenho uma outra percepção sobre isso que então eu quero ouvir. Contribui para a pergunta que você fez, inclusive. Tá. Eu acho que a gente entra numa seara da falsa equivalência entre os supostos dois polos que se formam na internet e a gente ignora o turning point, que desenha isso, que é justamente o diálogo. Veja, você encontra na esfera da direita, por exemplo, a abertura para o diálogo. O Charlie Kirk é uma prova, mas ele não é a única. Agora, você não encontra essa mesma disponibilidade para o diálogo na esquerda. E aí o que acontece é que quando um lado é agressivo, truculento e sem diálogo, toda ação gera reação. Então o que você vai começar a ter do outro lado é uma falsa percepção de que o outro lado também é truculento. Tá. Mas não é exatamente isso que está acontecendo. Mas ele estava numa universidade que a esquerda considera dela. É isso aí, aquele espaço é dele, o território é dele. Como espaço em todas as universidades, né, gente? O que confirma o que eu estou dizendo. A esquerda tem essa percepção tribal, embora a direita não tenha. E aí o conflito gerado pela posição tribal, no conceito que você trouxe, que é muito bom, pela esquerda, cria uma falsa percepção de que a direita também tem, em relação à esquerda, esse senso tribal. Porque, no fim das contas, se você já sabe que o cara não vai te ouvir, Alba, você não vai perder tempo debatendo com aquele cara. Isso não quer dizer que você não está aberto ao diálogo, quer dizer que você já sabe que ele não está. Sim. Esse é o ponto. Mas é que a esquerda terminou aparelhando, né, toda a base da nossa sociedade. Então, o que você tem aparelhado? As universidades, né, que formam os profissionais do amanhã. Você tem o jornalismo, né, que o jornalismo, a mídia oficial, que informa as pessoas e ajuda a moldar a opinião das pessoas, e os artistas, que tocam as pessoas pela emoção, né, no momento que as pessoas estão vulneráveis. Então é um aparelhamento nos 3 pilares, que são 3 pilares fundamentais de sustentação da sociedade, né? Então realmente fica difícil competir com esse aparelhamento que rola anos. Mas aí, olha o que acontece. Aí a gente tem outro... ele não podia ter sido tão feliz no nome que ele escolheu para o movimento dele. Tem outro turning point chamado internet. Então veja, os setores que você citou, por exemplo, a formação acadêmica. Claro que tem profissões que você vai depender da formação acadêmica, mas a internet dinamizou conhecimento num certo nível em que algumas empresas, dependendo do segmento, não olham mais o currículo do sujeito para ver que formações acadêmicas ele tem. Mas você faz uma entrevista para saber o que ele sabe fazer. Porque ele pode ter aprendido e pode ser mais competente com conhecimento livre na internet, e normalmente do que com conhecimento acadêmico, porque a formação acadêmica abandonou a formação de resultado para virar uma formação de militantes. Então, isto começa a criar uma nova percepção a respeito da formação das profissões. Quando você fala de jornalismo, de comunicação, hoje a comunicação digital tem muito mais impacto social do que a comunicação formal. E eu digo isso com bastante tranquilidade, porque você vai perceber que os bordões que você
você ouve no boteco, gente simples, é o bordão do Zap, é o bordão do TikTok, não é o bordão da novela. Sim. Então isso demonstra que na mais baixa cultura, na coisa mais leve possível, a internet já domina a linguagem e a roupa. Então se domina nesse nível, domina no resto. Ninguém mais espera o William Bonner às 8 horas da noite, que agora não está mais lá, né, para saber qual é a notícia. E hoje o presidente Bolsonaro não depende mais. Agora você tem acesso à informação direta. Quando chega no final do dia, você já viu o que tinha para ver. Então isso já muda também essa dinâmica. Essa é a razão pela qual a sociedade, inclusive, passa a se reconhecer. E esse é uma ruptura de paradigma que justifica a pergunta que você fez. Pô, porque a quem interessa essa polarização? Interessa essa polarização a quem precisa dizer que o discurso está reduzido à internet, talvez de 213 milhões de pequenos tiranos. Então, quando você reduz para o que é plural, eu retomo a autoridade para o que é concentrado, como era no passado. Aí eu preciso da mídia formal, porque ela será a referência do que é ou não verdade. Porque a internet é polarização. Então, interessa ao Estado, né? Sobretudo ao Estado que quer, enfim, dominar. E eu lembrei até de uma frase do Marcília, teve aqui ontem, né? Adoro ele. Eu não lembro se ele falou aqui ou em outro lugar. Ele falou assim: sempre tem uma teta gorda do governo para fidelizar idealismo. Não, do governo. Isso é maravilhoso, né? Uma teta agora para fidelizar. Você fideliza idealismo, porque hoje em dia é isso, né? Você domina por quanto você libera pela Lei Rouanet. Tem tantos casos claros ali. Eu achei essa frase sensacional e muito definidora dos nossos tempos. E isso cria crise de representatividade, né? Então, mas aí... Porque agora o artista não influencia mais. Show vazio, campanha que não cola, produto que não vende. Quer dizer, esse amparo de cima para baixo a partir do Estado está perdendo sustentação. Por quê? Porque a sociedade se reconhece. Agora você tem uma janela clara desde o surgimento da internet, e ela tem crescido exponencialmente, para saber, a partir do outro, o que o outro pensa. Você não precisa mais que a Globo te diga o que o outro pensa. Isso tira o domínio da percepção coletiva que eles sempre tiveram. A esquerda quer calar, né? Quem tá falando lá dentro como foi o Charlie Kirk. E aí tem o Ben Shapiro, que recente, né, Albeta, você até me mandou. Ele fez um depoimento e falou: amigão, não vai ter brincadeira, a gente vai continuar falando. Para onde vai esse lugar? Eu tô trazendo isso nos Estados Unidos, que acaba refletindo no Brasil, do cara poder se expressar. Você acha que isso daí vai ficar cada vez mais violento ou realmente vai conseguir pegar as pessoas que estão colocando e criminalizá-las da esquerda que estão desejando a morte? As vísceras neonazistas de desumanização da esquerda, porque esse é o termo, eles são antissemitas, primeiro ponto, e segundo, por critérios ideológicos, eles desumanizam seus adversários. Então é basicamente o mesmo princípio. Eles têm princípios eugenistas, então se você parar para estudar em termos estruturais, não tem muita diferença. Essas vísceras agora estão expostas. E agora elas têm um amparo institucional em vários países. O discurso da Meloni sobre isso foi absolutamente fantástico, diga de passagem. E que criam vários marcos diferentes que expõem essa estrutura. Então, uma estrutura que é exposta nesse nível já não tem mais a mesma condição de se manter. E aí qual é a consequência? A partir desse ponto, quanto mais uso da violência você faz, mais exposta ela é e mais ela tende a ser combatida. Então, respondendo a sua pergunta, e agora? A gente vai falar cada vez mais, e aí não vai ter uma escalada na violência? Mas uma escalada na violência, a essa altura, a partir desse ponto contextual, trará mais soluções para a escalada da violência. E isso passa pela consequencialidade que eu falava agora há pouco. Então você começa a ter primeiro a condenação social e a aplicação dos parâmetros da lei. Então isso começa a mudar a dinâmica de interesse. O cara que abraça a esquerda, ele não abraça a esquerda porque ele tem crenças legítimas, éticas e morais de melhorar o mundo. Não, ele tem um clubinho de vantagens. Esse clubinho de vantagens muda de acordo com a esfera social em que o indivíduo está inserido. Então, o que acontece quando você aumenta a consequência dos abusos é que ele começa a perder do clubinho de vantagens o parâmetro de estar acima da lei. Começa a ficar mais caro do que vantajoso permanecer nesse grupo. E quando a sociedade muda de perspectiva, o indivíduo volátil, a tendência é que ele abrace o novo clube de vantagens que faça mais sentido. Agora, tem outras respostas que a gente pode dar também como cidadão e como consumidor. Então, você tem como optar o que você consome. Não só o que você consome de notícias, mas o que você consome de produtos. Né? Então, você pode ali fazer a sua própria seleção e responder de uma forma não violenta, mas responder onde vai doer no bolso, que eu acho que para essas empresas é um fator muito relevante. E você pode optar a fazer as suas escolhas de consumo. Aconteceu, né? Com as indústrias americanas. Que aconteceu com as indústrias americanas. Tem tantos casos interessantes e é o que provavelmente vai acontecer com a revista Vogue. Quer dizer, as pessoas têm o direito de se
de se colocar, a revista, a marca, a empresa tem o direito de punir ou não punir, seguir ou não o compliance ou qualquer coisa assim, e o consumidor tem o direito de consumir ou não consumir, né? Então é uma resposta bem efetiva também, a resposta econômica, né? Mas a publicidade é marota, né? Opa. A publicidade, ela rouba a pauta. Ela dá um Leonardo DiCaprio. Opa, que ela muda. Ela muda. Porque isso já é estabelecido, que foi a história do Marcuse lá. Ele já está definido e é assim que é. Sim. Por exemplo, direita. Quem é de direita? É o empresário, é o negócio estabelecido, é o militar. É tudo direitossa. Agora inventaram a ultradireita. Não sei quais são os ultradireitos. E a esquerda, quem é a esquerda? São os estudantes, são os intelectuais. E são as minorias. Perfeito. Isso é a esquerda e a direita. Sim. E aí eles ficam rotulando um ou outro. Para quê? Para ganhar o poder seu. Mas atenção, alguém quer roubar a tua atenção. Isso aí, bichão. É o que eles querem. Mas a internet mata isso, né? Porque antes você não tinha como confrontar o parâmetro do rótulo com a realidade. Agora você tem. O que começa a acontecer é que os rótulos começam a surtir efeito reverso. Por isso que eles vão controlar o poder. E aí o marketing começa a enfrentar, e acho que está enfrentando agora, o desafio de se adaptar ao novo mundo real, que não é mais um mundo fabricado por redações concentradas. Seja ela de marketing, de brand, seja lá o que for. Agora, ele precisa lidar... E, veja, o próprio enfraquecimento da agenda woke, da agenda SG, o desembarque de grandes marcas e etc., já desenham isso. É quando o modelo já não se sustenta de cima para baixo, amigo. Eu acho que ainda leva eu ainda sinto, eu fiz até um vídeo outro dia falando disso, para quem, afinal de contas, as marcas vendem? Com quem essas marcas estão falando? Com quem esses veículos estão falando? Porque com o público não é. Com o público não é. Eu vejo isso muito nitidamente. Assim, tem dois pilares, que é o pilar do público e o pilar do mercado, né? Que são os fatores externos. Então, assim, se você não está falando com o público, se você deliberadamente, como é o caso de algumas marcas, tem fechado as portas para mais da metade da população brasileira, com quem você está falando, afinal? Né? Se torna um discurso vazio e oportunista. E eu sinto que as marcas, a maioria, tirando a American Eagle e alguns casos extremos, ainda sentem que vendem ou fingem que vendem para essa minoria que continua, apesar de tudo que a gente está falando aqui, continua muito barulhenta, né? Então, assim, por exemplo, desculpa voltar nesse assunto de novo, mas por que a Vogue não deu uma resposta contundente? Muito provavelmente por medo da reação dessa minoria. Mas a Vogue ainda representa alguma coisa hoje em dia? Sobraram poucas revistas, sobraram poucas revistas, mas não deixa de ser, né, uma instituição. Então, assim, dentre as poucas revistas que sobraram, ainda é uma revista que tem muita credibilidade nesse mercado de luxo. Existe? Tem a revista Vogue? Existe. Porra. Ela é impressa, ela é mensal. Dentista. Você lembra? Caras e a Vogue. Caras, né? Caras. No dentista é celular. Olha, fica a Globo ligada na TV lá e ninguém assiste. Só pra... Pois não. Vou fazer só pra gente não sair desse assunto. Você está falando da Vogue, de olhar... tem uma campanha agora... que é o Demita os Extremistas. Eu vi. Vocês viram, né? Eu vi. Então eles fizeram uma varredura lá na empresa dele, na G4, para ver quem postou, né? E declarou apoio, né? Ou falou, ou comemorou a morte. O que vocês acham dessa iniciativa e qual que você acha que é o resultado que ela pode trazer? Cite 5 atores de direita, declaradamente de direita, que tenham participado, declarando-se de direita, da Rede Globo nos últimos 25 anos. Eu só sei nos bastidores. Publicamente. 5 atores de direita. Muitos que saíram, né? Não, enquanto lá, o cara tava lá trabalhando e falou, sou direita, tal, e tô aqui na Globo. Tem jornalista. Citem 10 jornalistas entre todas as redações Juliano de destaque Casarré, que são o que eu acho sacanagem. Trabalhos acadêmicos de direita. Malvino também é extrema direita também? Tem um monte. Não, tudo bem. Ele é ultra. É ultra. Ator beleza. O ator beleza. O ator, tudo bem, o ator não serve pra muita coisa. Não serve pra nada, o ator. O ator vai lá, passa um filme. Não, eu acho sacanagem o cara que faz a manchete. Essa manchete que fizeram desse menino lá nos Estados Unidos, exato, eu achei uma das maiores calhordices do jornalismo da história. Qual foi? Eu não sei quem foi, a gente passou até aqui. A manchete? A manchete foi assim. Extremista de direita. Extremista pró-Trump. De direita, pró-Trump. Militante, teve muito isso, né? Morre, não foi assassinado, morre
Então eu não sei, eu não sei. O cara que sofreu o tiro é o extremista, não quem atirou é o extremista. Sim. Como se justificasse, né? Entendeu? Passou então é uma sacanagem, porque, porra, as pessoas leem aquilo, né? E a maioria, das pessoas não tem tanta informação, tanto é que acho que esse Peninha é o Peninha cantor. Parece... Não, as pessoas não têm. Então, você vê como é zoado. É zoado. Parece que você mandou um bandido. Mas é zoado, porque, porra, o cara tem... O cara tem... Mas você tá falando que é intencional, que o cara que tá na redação, ele faz isso na maldade. Ele faz de sacanagem. Não, gente, mas as empresas não fazem essa história de não contratar por ideologia. Por isso que a gente teve na Veja, no Estadão e na Folha, logo de cara, 3 manchetes muito honestas sobre a morte do cara. Cite 2. Então quando você diz assim, olha, o Thales está demitindo quem apoiou o assassinato de um pai de família. Ai, que horror! As suas ideias assassinas vão tirar o seu emprego. Eu bato palma pro cara que perdeu a vida, mas choro de tristeza porque eu fui perseguido quando eu perdi o emprego. Mas aí você esquece que, do outro lado, isso já existe há décadas. Claro. A direita tem espaço em lugar nenhum, que a gente acabou de falar. Não entra. Não, e o Thales acho que tá escolado também, né? Não, o cara tem colhões, hein? Admiro muito que ele assuma essas posições. Ele vai fazer o que? Queimada lá. Fritada. Ele tá muito Robert. Candidato. Eu ouvi que ele vai fazer fritada. Mas tá rolando isso nos Estados Unidos também, vocês viram, né? Mas a imprensa capitaliza, né? Ele tá Robert, mas a G4 não, lá estão demitindo também. Tem vários vídeos. Mas deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Que aí que tá o negócio humano nosso e cristão. Onde é que está isso? Em tudo isso que a gente falou, do cara ir lá, dar um tiro no outro, onde é que está o nosso... Né? Onde é que está... Humanidade. Onde é que está a humanidade na bagaça, nisso que a gente está discutindo, nas pessoas que estão ouvindo? Espiritualidade. Já foi. Onde é que está? A gente ficou louco mesmo? Posso falar vai também ser outra isso? coisa? Esquerda, direita, acabou, não vai ter mais... E outra coisa que eu comentei esses dias no Twitter, não só no caso do Charlie... Tem muita gente de direita também achando bom que tacaram fogo na mulher lá. Sim. Sim, muito mas, bem pelo amor de Deus, vocês estão malucos. No Nepal, você tá falando? No Nepal, a mulher morreu queimada viva, pessoal. Ô, Diogo, é isso aí, acabou, vocês estão tudo loucos. E uma notícia meio torta, né? Só deixar claro que ninguém amarrou a mulher num poste e botou fogo nela. Não, eu sei. É que a notícia circula torto. Não tô passando pano pra quem comemorou, que é um absurdo. Desumano é desumano. Emílio, é só esclarecer pra quem tá ouvindo que a morte da esposa do primeiro-ministro lá foi acidental, com muitas aspas, porque eles botaram fogo na casa, ele muito corajosamente saiu correndo e largou a mulher lá dentro. E ela então morreu a culpa queimada. É do cara. Não, a culpa é de quem pôs fogo. Sim, a culpa é de quem pôs fogo, assim, mas ninguém... Não é que mas é diferente. Tacaram fogo na mulher viva. Mas é diferente dar um tiro no pescoço de alguém intencionalmente para matá-lo e botar fogo numa casa. Só para não fazer equivalência. Não tem equivalência. Nojentas, se comemora a morte. Não se tripudia em cima de morte. É diferente. Não, é diferente não. É tudo igual. É tudo nojento você matar a vida dos Não, igual é equiparar. Eu tô dizendo que não se equipara, concordo com você. Não se equipara. As duas ações são violentas, as duas ações são condenáveis. Quem comemora é desumano em ambos os casos, mas a gente tem que esclarecer porque a informação que circulou para muita gente nas redes, é isso que eu tô dizendo, era que tinham intencionalmente queimado, como se tivesse assistido lá cruelmente a mulher queimando. Aí respondendo o que o Emílio falou, a humanidade foi pro saco já. Qual é a manchete? A manchete era assim, ó, do Charlie, né? Extremista de direita que participou da invasão do Capitólio leva tiro. Pois é. É pior do que imaginava. Parece até que foi a polícia, né? Que é um bandido que a polícia tá protegendo a sociedade. Não, e o que eu li de... Não existe o tiro... Assim, não é assassinato, não é assassino, não tem um assassino. Não, e aí também colocam na conta do... mas vocês não defendem o porte de armas? Como se isso também fosse uma justificativa plausível, né? Para ele ter morrido por arma de fogo. E justamente é a esquerda que não quer arma que usa para matar as pessoas. Que quer pacificar o país, não é mesmo? Eu penso aqui, claro, com os meus botões, eu não manjo muito, mas eu acho que isso aí vai causar... Talvez isso que a gente está vivendo agora, essa nojeira que a gente vê, né? Um negócio que a gente não consegue entender... Eu tenho princípio cristão, fiz todo o negócio lá, eu fico muito triste, me coloco no lugar do outro. Eu não gosto muito dessa conversa, entendeu? Eu tenho razão, você não tem. Exatamente. Essa coisa totalitária, eu não acho isso muito legal. Mas tem uma coisa, talvez essa nova geração vá voltar a cuidar do espírito, vai voltar... Eu acredito nisso. Vai voltar a ter uma religião, a ter... Talvez a molecada que está vivendo isso,
talvez futuramente... É uma esperança. Porque a nossa já foi pro saco. isso acontecer. Você tá mais do que feliz. uma esperança, é uma tendência. Isso já saiu hoje uma notícia que a geração Z ela tá mais espiritualizada do que... Tomara que... O resgate cultural do Ocidente passa obrigatoriamente pelo resgate da religião. E que no Ocidente é massivamente cristã. Isso está acontecendo na Europa, isso está acontecendo nos Estados Unidos, isso está acontecendo no Brasil, isso está acontecendo no mundo. O próprio fenômeno do Nicolas Ferreira está diretamente relacionado à sua postura cristã e num público jovem. Então veja que essa agenda forçada que houve na Europa, por exemplo, numa islamização forçada, quer dizer, você passou a importar o islamismo e proteger com a legislação local a cultura da visita em detrimento da cultura local. Esse processo está em reversão por clamor popular. Aquele 1 milhão de pessoas lá no Reino Unido é um marco do que está em transição. Exatamente. Isso reflete em muito o que acontece na internet. Vários dos coaches que no início da carreira na internet falavam só sobre conceitos de trabalho e tal, agora eles estão virando gurus religiosos. Por quê? Porque a religião está em alta. Você começa a perceber que está em alta quando começa a virar negócio para muita gente. Então, esse resgate também se conecta com esse caso da violência, porque ele vai na contramão do E eu acho que existe um caráter cíclico também, né? Se você analisar historicamente a história da humanidade, tem sempre uma resposta oposta ao ciclo anterior. Então eu acredito que talvez esse resgate espiritual ele faça sentido também dentro dessa... Boa. Que aula, hein? E terminamos com a fé, isso que foi importante. Né? E está conectado com a questão econômica também. A gente estava conversando isso antes de vir para cá, inclusive. Você começa a sair de um modelo de ciclos curtos de consumo, onde você não precisa ter representatividade cultural alguma no que você compra, consome ou faz. Você sai de um modelo onde tudo é produzido em um lugar só. E essa retomada das produções dos países, com as tarifas do Trump, com o fim das supranacionais, com o fim das agendas coletivistas globais, essa retomada se associa diretamente à retomada cultural. Uma coisa está diretamente ligada na outra. Boa. Olha, foi um momento, um encontro de notáveis. Sim, a Mônica sempre tá aqui com a gente. Sempre linda, sempre bacana. O Diogo conversou com a gente aqui. Eu vou passar as redes sociais aí para você seguir. A Mônica Salgado, ela tá sempre entrando lá. Pô, vocês deviam fazer um programa aqui e a gente ir embora. E é melhor, não é? Vocês não querem vir pelo menos de sexta-feira pra gente dar uma chance? Gente, eu tô aí, eu dependo do Tutinho agora, porque eu tô conversando com ele sobre o projeto aí. Fala pro Sami que ele tem moral aqui na casa. Projeto do meio-dia às 2. Sami, vamos ser amigos? Boa, Sami. Era para ter sido apenas um programa. Ó, deixa eu passar aqui, ó. Forjaz com Z, você que tá no rádio, Forjaz com Z, Diogo, tudo junto, para você seguir. E a Mônica Salgado, que tem... A Mônica também faz 1 milhão de seguidores. Só dá você. E só dá você. Linda, Mônica, hein? Que a minha rede social principal é o YouTube, hein, Emílio? Tá no YouTube? Como é que é o YouTube? Diogo Forjaz. Forjaz. É o meu nome. Tá lá toda noite a partir das 20h30. Valeu, Diogão. Obrigado, hein, gente. Obrigada.